Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao estudo da noite. Teremos hoje o estudo do capítulo 15 e 16, que é a visita materna e confidências. Vocês conseguem me escutar bem? Então, vamos lá. A visita materna. Mãe, né? Esse sentimento de mãe, quando a gente fala mãe, é algo que traz conforto, né, ao nosso coração, que traz aquela paz, aquela tranquilidade. E André, no momento que ele se encontra nesse capítulo, por mais que ele já tenha reequilibrado as suas energias e ainda cheio de indagações, ele sente falta tanto dos familiares que ficaram na Terra e também da mãe. E antes de darmos início ao assunto, eu trouxe aqui uma reflexão. O espírito resgata situações contraídas na Terra ao chegar no plano espiritual, ou seria o inverso? O que é que vocês acham? Não quer falar alguma coisa, dar um palpite rápido sobre essa reflexão? Geralmente, as histórias, né, que recebemos através dos romances nos traz bastante, quando é uma história inversa, né, que é do espiritual ao físico, nós vemos que geralmente os espíritos levam ao plano material os resgates que são necessários para a evolução do seu espírito. Então, quando nos encontramos lá na erraticidade, né, do plano espiritual, o espírito ele tem oportunidade de aprendizado, como o André Luiz está tendo, ter novos pontos de vista da vida, analisa uma análise profunda sobre a estadia na Terra, e com isso ele se fortalece para a volta à matéria. E lembrando, né, que da mesma forma que temos o livre-arbítrio na Terra, também acontece no plano espiritual. Não é porque um espírito ele desencarnou, que ele vai para uma colônia, vai para vamos dizer, para o nosso lar, passa por tratamento, tudo isso vai do querer do espírito. A gente vê em diversas obras espíritas e romances, eles nos trazem a reflexão sobre aqueles espíritos que não querem reencarnar, e muitas vezes ligados a algum trabalho vinculado a falanges não tão esclarecidas, ou então realmente por apego à matéria, às pessoas e os entes queridos que se encontram encarnados. Então, da mesma forma, nós temos que o nosso livre-arbítrio, da mesma forma, funciona no plano espiritual. Então, os dois planos, a lei é a mesma. E vamos aqui recapitular o último capítulo, aula anterior, que foi com Vanessa. Então, foi quando o André Luiz ele reconheceu o fracasso dele como médico na Terra. André Luiz quis trabalhar como médico na colônia, mas teve de ouvir de Clarencio duras observações sobre as facilidades que teve na Terra em seu fracasso na medicina. A sua ação equivocada na Terra não lhe dava, pois, o direito de pleitear a mesma função na colônia.
A oportunidade de ser aprendiz, Clarencio recorda-lhe, porém, que nos 15 anos de clínica, ele havia proporcionado um receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. E que, desse total, apenas 15, né, oravam a seu favor. Tais solicitações acrescidas da intercessão da sua mãe colaboraram para que ele fosse admitido no trabalho, não como médico, mas como aprendiz. Ao ouvir essas palavras pela primeira vez, Luiz chorou de alegria na colônia que o abrigava. Então, veja, um médico na terra, ele tinha aí muito estudo, trabalhou nessa parte científica. Ao chegar lá no plano espiritual, viu que nada do que ele aprendeu, ou que ele, como ele estava agindo na Terra, não fez que ele tivesse mérito de chegar até o plano espiritual e atuasse, né, nessa mesma área. E no capítulo anterior também ele faz uma pequena comparação entre o médico da Terra e o médico espiritual. Então, quantos de nós teríamos essa humildade? Aqui na Terra, sou espírita, sou expositor, sou médium. Chego lá no plano espiritual, volto a ser aprendiz. É difícil. Ainda lutamos bastante contra o orgulho, contra a vaidade. E nós não precisamos nem chegar aí, né, ao plano espiritual para vivenciar isso. Aqui mesmo na Terra, muitas vezes, nós somos chamados a nos olharmos como aprendizes, e o que a doutrina nos diz a todo momento: todos nós somos aprendizes, estamos aprendendo mutuamente um com o outro, e assim, vivendo em fraternidade, é que nós vamos fortalecendo esse elo de amor que Jesus tanto nos fala. Ama o teu próximo com a si mesmo, ajuda, acolhe, abraça, sorria. E dentro desse processo, André Luiz, ele teve um grande professor que lhe ensinou o que era caridade. Ele teve uma grande oportunidade de aprendizado no quesito caridade, ao ter contato com Chico Xavier. Ele teve grandes oportunidades de vivenciar esse grande ato de amor para com o próximo. Então vejam que nada é o acaso. André ele foi convidado, né, a estar e realizar esse trabalho juntamente com o Chico, para também fortalecer esse grande sentimento dentro dele, essa grande ferramenta que é a caridade. Chico Xavier foi quem ensinou, e eu acho que foi uma das figuras que esteve aqui na Terra e teve como vivenciar, não vamos dizer 100%, porque nós temos que ver também esses espíritos missionários com vida na Terra como seres humanos, que eles também são cabíveis de erros, né, de vacilos, mas Chico foi esse grande exemplo, é quem nós temos hoje em referência quando se fala em caridade, porque ele sempre colocava o outro como prioridade. E muitas vezes nós ainda não conseguimos enxergar o outro como prioridade. Enxergamos primeiro nós mesmos. Então, André Luiz, atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstruir energias para o recomeço, para recomeçar o aprendizado. No outro tempo, talvez, me sentia-se ofendido com as observações, mas, naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortável. Passei dias entregue às profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores eram generosos, adivinhavam-me os pensamentos. Lises fazia o possível para alegrar-me, com selos,
pareceres consoladores. Então, como foi dito no capítulo anterior, é quando ele vai lá, né, pleitear uma visita, queria saber também sobre o trabalho, e ele se depara com a situação daquela senhora, que queria retornar à Terra, mas ela não tinha os bônus horas, que nós tantos falamos, que estamos pleiteando nos trabalhos, né? Mas a gente deve entender, quando se fala em bônus horas, não é aquele trabalho por obrigação, porque eu tenho que fazer, porque só eu faço. Tem que ser aquele desprendimento de forma tranquila, de forma serena. Fazer atividade, seja em qualquer religião, seja em templos ou até fora da casa espírita, que ela seja feita com amor, que seja feita com atenção. Não é só eu doar um alimento, não é só eu dar uma cesta básica. Eu também poder ouvir, eu também sorrir para aquela pessoa, eu dar atenção. Porque muitas vezes, essas pessoas que geralmente encontramos nesse processo, desses trabalhos sociais, muitas necessitam sim do alimento e do material. Mas muitas vezes não tem com quem conversar, não tem com quem compartilhar algum sentimento. Então, que a gente possa levar os ensinamentos de Jesus também a esses trabalhos, e aí, quem sabe, a gente esteja, de alguma forma, acumulando aí uns bons horas, para que possamos utilizar da melhor forma ao chegarmos lá no plano espiritual. Mas aí é com o pé no chão, como eu disse, né? Não é a gente achar que a gente vai estar fazendo uma atividade por fazer, que eu vou estar ali acumulando esses pequenos bônus. Vai ter esse vídeo aqui agora, André, que é o momento do retorno do André. Peraí. O retorno do André, e ele reencontra a mãe dele. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui. André, não vale a pena dizer às pessoas que você está vivo. Não adianta. Para saber a verdade, os seres precisam de alguma espiritualidade, seja ela qual for. Emmanuel, eu não tenho a sua fé. E conseguiu autorização para enviar a mensagem? Ainda não. André, por que não fazemos uma coisa? Vamos entrar e você fala com o governador. E ele vai me receber. Aqui, os dirigentes dão um exemplo. Seja bem-vindo, André Luiz. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não troco nosso lindo planeta azul para viver em lugar algum dessa galáxia. Nem nos mundos felizes. Obrigado, André. Obrigado por ter me procurado. Senhor, eu vim implorar a sua permissão. Implorar, André? Eu preciso vê-los. A família. André, a família. Veja, esta é a minha família. Além das muralhas, dos vales, dos sofrimentos, eles também são minha família. Eu também preciso vê-los. Mas não é isso que o faz sofrer. Quando você foi encontrado, você falava com o coração. E quando o coração fala, Deus fala por nós. Arrependimento inconsciente, meu irmão. Me perdoe. Eu joguei a minha vida fora. Há corações orando por você. Que corações?
Por que o papai não vem me ver? Seu pai está nas regiões inferiores. Mas o que foi que ele fez? Não tenho o direito de enumerar os feitos do seu pai. Mas ele já está tendo a colheita, infelizmente. E eu não poderia... Nenhuma chance por enquanto. E você? Eu me aproximo até certa distância. Estive pensando, quem sabe poderíamos viver uma nova experiência na carne. Tudo perde sentido quando a gente acorda depois de morrer. Tudo ganha sentido, André. Eu não me culpo, mas também não me absolvo. Você tem acesso à terra. Mas não me pergunte de Zélia, nem das crianças. Minha mulher, meus filhos. Você ainda é um paciente. Eles não me deixam trabalhar. Aqui, o livre-arbítrio também é lei. Você é médico, mas, antes de tudo, é um homem de bem. Eu fico feliz que você já esteja se reencontrando. André, você quer caminhar como espírito livre? Ou esperar o tempo passar? Meu filho, se você precisar, eu virei. É só pensar. Então, André teve esse reencontro com a sua mãe, um encontro breve. Então, geralmente, o filme ele é bem reduzido. O livro ele traz mais detalhes, por isso que é interessante fazer a leitura do livro, porque ele é mais rico em detalhes. Tá certo, pessoal? Então, depois de conversarem bastante, ela ajeitando a sua fronte em seus joelhos, afagou de leve, confortando à luz de santas recordações. A presença maternal constituía para André um infinito reconforto para o coração, vendo, porém, que ele manifestava a vontade de queixar-se de seus sofrimentos, ela não deixou e pediu que mudasse a atitude mental. Suas palavras o despertaram. Pareciam com os fluidos vigorosos, partindo do sentimento materno, vitalizavam-lhe o coração. E André ainda indagando, né? Ele achar que, por ter esse reencontro com a mãe, ele achou que ela iria passar ali a mão na cabeça dele, ia falar para ele que as palavras de Lísias foram duras, que ele não levasse isso a sério. É o que todo filho espera de uma mãe, né? E ela simplesmente disse para ele. Ele disse para ela: mãe, sintamos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração, tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso na minha alma, e isso é a mãe dele falando. Quero dar razão aos teus lamentos e erigir-te um trono a qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. A atitude de queixa e de lamentação não se coaduna com as novas lições de vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Então, ela já percebia que ele queria chegar a esse momento de lamúria, falar que ele estava passando por sofrimento, que ele estava com saudade dos entes queridos dele que estavam na terra, mas ela levou mais uma vez e fortaleceu tudo aquilo
que já foi dito a ele, que ele precisa mudar a forma de pensamento, que ele precisa começar a olhar para o seu interior, para que possa se perceber mais e ver o quanto ainda era necessário ele se aperfeiçoar interiormente. E continuando, a nossa dor não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensíveis e mais humanos. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, e nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Regozijemos-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a tua atitude mental. Conforta-me a tua confiança em meu carinho. Experimento a sublime felicidade e a tua ternura filial. Mas não posso retroceder às minhas experiências. Amemos-nos agora como um grande e sagrado amor divino. Então, veja, ela já se encontrava, né, em trabalhos superiores, em outras zonas, e já nessa condição de ser um pouco mais esclarecida, ao ter esse contato com André Luiz, todo aquele sentimento, né, da mãe carnal voltou à tona, mas ela disse que ela não poderia mais, né, pensar ou agir dessa forma. Era necessário seguir fazendo o que ele estava sendo orientado e que ela também não poderia se deixar cair nesse sentimento a chegar a falhar. Aquelas palavras benditas me despertaram, guardavam a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava e, desvanecida, mostrando um belo sorriso. Ergui-lhe o respeito e beijei a fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca. Então, como entender a colocação de André Luiz quando ele diz: ele estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si, mesmo pela consciência profunda. Quantos de nós temos esse tempo de estarmos recolhidos, estar nos observando? No mundo em que vivemos hoje, somos bombardeados de informações. Sequer, às vezes, em um momento de aflição ou na correria do dia a dia, conseguimos parar para fazer uma prece. Nós perdemos mais tempo vivendo no online, na conversa ali do trabalho, na conversa entre amigos. Mas muitas vezes nos esquecemos de ter a conversa conosco mesmo, nos observando, revendo nossas atitudes. Será que aquilo que eu fiz durante o dia foi algo legal? Será que eu preciso reparar alguma atitude que não foi necessária naquele momento? Quando de nós temos esse tempo que o André Luiz estava tendo de se reencontrar? Hoje estamos, acho que a maioria aqui na sala já passou por um processo de escola, né, conhecendo o que é reforma íntima. E quando temos essa oportunidade de nos conhecermos, é quando nós realmente, de fazer a reforma íntima, é quando realmente nós temos essa oportunidade de nos olhar. Não olhar de forma física, mas olhar de forma interior, de forma espiritual. Porque a carne é passageira, já o espírito ele é eterno. Então, o que eu tenho dentro de mim é o que eu vou levar para milhares e milênios, e a carne, a matéria, do nada nos serve. Nos serve apenas como instrumentos necessários para a nossa melhoria.
Então, vamos refletir. Estamos tendo essa oportunidade de estar nos autoanalisando, tendo esse momento, né, com a nossa própria consciência. Vou colocar aqui um videozinho. Esse vídeo, ele descreve a pergunta 919A do Livro dos Espíritos, que é Santo Agostinho que traz essa reflexão e também esse auxílio. Então, eu peço que nesse instante, todos nós façamos uma reflexão interior sobre o que ele nos traz nessa pergunta, nessa resposta do pergunta. Tá bem? Então, vamos lá. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o que faria um amigo. Indague consequentemente a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante,
avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Então, a nossa primeira parte de exposição foi essa. É o momento que André Luiz tem um reencontro com sua mãe. Apesar de já falar, se sentir um pouco confortado pelas palavras do amigo espiritual que acompanha, ao ter esse reencontro com a mãe, ele teve seus sentimentos de novo abalados, a mãe também. Mas ela foi ali, deu a força necessária a ele, e lhe reforçou a necessidade dele se perceber e ele mudar a sua forma de pensamento. Então, da mesma forma do André, somos nós aqui na Terra. Que possamos cuidar dos nossos pensamentos, que possamos estar vigilantes e que possamos sempre fazer essa reflexão que a pergunta 219 nos traz. Ela é extensa, a resposta da 919A. Então, que a gente possa se fortalecer a cada dia. Tá bem? A aula agora, a segunda parte, vai ficar com o Marcelo. E que assim seja, e gratidão. Todo mundo tá vendo? Falta ampliar, mas Agora tá melhor? Agora sim. Então, esse capítulo agora, que a gente vai adentrar, vai falar um pouco sobre a confidências, né, entre André Luiz e a mãe. É um pouco da continuidade do capítulo que Felipe trouxe agora, né, das conversas, né, que ele também indaga mais ainda sobre o pai e quer saber mais, e a mãe vai explicando aos poucos e vai direcionando, dizendo como o pai no momento ainda se encontrava, né? No filme passa, o que o Felipe passou no primeiro vídeo, um pouquinho, né? Um breve esclarecimento que o pai se encontrava na zona umbralina, mas que tudo bem, que ia melhorar.
Mas no livro, com o estudo, é uma coisa mais aprofundada e tem mais detalhes, né? E aí a gente vai adentrar, nesse momento, aquelas palavras benditas que me despertarão. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Consolou-me a palavra materna, reorganizando minhas energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhavam-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. André ali se encontrava, naquele momento, numa zona que ficava ali no meio, né? Não era nem um umbral mais, vamos dizer, tenebroso, e nem as esferas mais felizes. Ele estava ali no meio. Então, quando a mãe vem até ele, de umas esferas mais altas, mais sublimes, de energias alegres, felizes, calmas, ele vai sentindo no íntimo dele essas energias, que para ele é como se fosse um bálsamo, né? Para lavar realmente as feridas internas que ainda estavam ali, meio que calado, mas estavam ali. E a gente pode até intercalar também, falar um pouco como aqui na Terra, né? Como a gente encarnado. Quando a gente encontra uma pessoa, a gente sente aquela energia, né? É como se a gente estivesse recebendo realmente aquele abraço amoroso. Quando a gente encontra aquela pessoa que é uma vibração lá no alto, que quando a gente chega perto, realmente nos contagia, nos faz bem. A mesma coisa foi com o André Luiz, quando a mãe dele chegou lá, com as energias, né? As vibrações lá em cima, então ele sentiu no íntimo dele essas energias amorosas e ficou, né, mais alegre e mais animado. E aí ele fala: "Ó minha mãe", exclamei comovido. "Deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura. A esfera espiritual mais elevada requer..." Aqui a mãe dele já está falando, né? "A esfera espiritual mais elevada requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Ninguém ali permanece em visões beatíficas à distância dos deveres justos." E aí ele indaga mais uma vez: "E meu pai?" Perguntei onde está. "Por que não veio com a senhora?" Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu: "Ah, teu pai, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas, no umbral. Na terra, sempre nos parecerá fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do casamento." Pelo vídeo que Felipe mostrou logo antes, né, não tinha tanto detalhes o porquê o pai ainda se encontrava naquela zona, né, umbralina. E aqui a gente pode ver que realmente ele, né, fora do casamento, tinha os seus relacionamentos, por mais que fazia tudo perante a sociedade, né, um esposo, tinha um trabalho, ia para as missas, com os seus cultos, né, e tudo mais, mas tinha essa prática, né, que ele fazia fora do casamento, tinha seus relacionamentos. E aqui a gente pode realmente ver mais por dentro o que realmente, o porquê o pai ainda se encontra naquela zona de sofrimento. E durante algum tempo, os princípios da família e do amor
ocuparam a mente de Laerte, mas caiu, afinal, enredado pela sombra por falta de perseverança num bom e reto pensamento. Muitas entidades, ao desencarnar, permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de amarem os que ficaram. Todavia, o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou o meu pobre Laerte. A passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuras criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-nos ansiosas, prendendo de novo nas teias da ilusão. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pode compreender que, após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Aqui a gente pode ver que ele ficou ligado a essas duas entidades, que eram essas duas mulheres dos relacionamentos que ele vinha tendo, né, fora do casamento. E a gente pode ver aqui, mais uma vez, abordar o caso de obsessão, né? As meninas, essas entidades femininas tinham ido na frente, e mesmo assim, aguardando ele, pelo que ele fez, né? Por iludir elas e tudo mais. Então, ele, mesmo assim, quando chegou lá, ficou preso a essas entidades pela mesma coisa que ele fez aqui quando estava encarnado. E a abnegação de mãe, a família. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo seu espírito. De um modo, lutou repelindo as tentações, mas caiu afinal. Novamente, enredado na sombra por falta de perseverança, no bom e reto pensamento, Laerte não conseguia vê-la quando visitava. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciará de tal modo a visão espiritual e restringiria o padrão vibratório, que agora se achava só em companhia das relações que cultivará e refletidamente, pela mente e pelo coração. As irmãs Clara e Priscila também viviam no umbral, agarrada à crosta da terra. Apenas Luísa, que desencarnou quando você era pequeno, me auxiliava no amparo à família. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Contudo, tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na Terra, que voltou a semana passada a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Aqui a gente vê também que André Luiz tinha duas irmãs, e uma desencarnou logo após o nascimento dele, quando ele era pequeno, como a mãe dele fala aqui. Realmente, no filme, não tem essa informação, que ele tinha irmã. E a gente pode ver que uma delas reencarnou, né, para poder, vamos dizer, ajudar a família, né, a realinhar os pontos que estavam fora do lugar. Então, ela voltou para ver se conseguia, né, renunciou para poder estar ao lado dessas pessoas encarnadas, para poder organizar. Assombravam-me as informações referentes ao meu pai. Elevado com a dedicação materna, perguntei: a senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Aí a mãe dele fala: não as classifiquem assim, ponderou minha mãe. Dizem antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes, são filhas do nosso pai, igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Espantou-me a grande manifestação de renúncia
pensei subitamente em minha família direta. A senhora tem acompanhado o papai devotamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças. Aqui ele já faz a pergunta sobre a esposa, né, e as crianças que ficaram encarnadas. E a mãe, e aguardo ansioso um instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. E aí a mãe dele responde: tenho visitado meus netos periodicamente, vão bem. Não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Então, aqui a gente vê que a mãe de André Luiz, com todo o amor e com todo o conhecimento que ela já tinha, não só estava fazendo prece para a família, né? Estava fazendo prece também para aquelas outras duas, e também estava naquela ligação realmente de obsessão com Laerte, né? O pai de André Luiz. E a gente pode também trazer para a parte da gente aqui encarnado, né? Que não há só obsessão de desencarnado para encarnado. Existe obsessão de encarnado para encarnado, que é pior. E para quebrar essa ligação, é um tempo. É muito tempo para você se livrar dessa ligação que você tem ou tinha com essa pessoa. Então, a gente tem que lembrar que, por mais que a gente consiga realmente quebrar essa ligação, a gente já está em paz porque quebrou. A gente já mudou a nossa vibração, já está em outro campo de energia, mas aquela outra pessoa ainda tenta querer encontrar essa ligação para poder ainda fazer essa obsessão, né? Mas, como aqui fala, né? Orar e vigiar, elevar os nossos pensamentos para que não chegue mais essa energia e a gente consiga seguir. E é isso que tanto que a mãe de André Luiz fala para ele, né, em questão do pai, para poder tentar conseguir resgatar, vamos dizer assim, os três daquela zona umbralina. Mas, para isso, a gente vai entender um pouco mais para frente o porquê é necessário o outro, né, que é o pai e as meninas, também querer ou ter essa conexão. A gente vai conferir um pouco aqui à frente, né? E a gente vai entrar um pouco sobre a obsessão, que é o que o pai de André Luiz, né, tá vivendo. E aqui a gente vai voltar um pouco a mesma fala que André Luiz fala um pouco atrás. E meu pai, perguntei onde está. Aí a mãe dele responde: há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Não há, porém, meio de subtraí-lo e tais abjeções. Ah, meu filho, eu visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo. Dando as minhas sugestões. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. Não é possível... Oi? Peraí. Voltou? Oi? Voltou, Marcelo. Voltou. Vocês pararam aonde? Então, já no finalzinho dessa página aí, viu? Tá. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. Não é possível acender a luz em candeia sem óleo e sem pavio. A gente vai trazer também isso aqui
para parte também da gente aqui encarnado nos trabalhos na casa espírita. Quando alguém adentra a casa espírita para querer uma ajuda, aquele que vem com fé e na certeza do auxílio, aquela pessoa ali, ela está, vamos dizer, apta a receber o auxílio, porque veio com fé, veio com confiança para poder ser acolhida e ter as bênçãos do alto. Agora, quando vem uma pessoa na casa espírita, descrente, sem acreditar, veio porque um amigo ou um parente falou, vamos, que é bom e tudo mais, mas mesmo assim vem com, né, com descrença e tudo mais, fica mais difícil daqueles fluidos do alto adentrar o campo, né, daquela pessoa para poder receber as bênçãos do alto, né? E também tem tudo também a ver com seu merecimento, né, para poder receber essas bênçãos. Então, tudo tem seu tempo. E aqui a mãe de André Luiz falou, né, que precisava ter essa abertura, mínima que seja, para poder tentar resgatar todos que estavam ali. Então, a senhora auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames. Não as classifiquem assim. Dizem antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes, são filhas do nosso Pai. Igualmente, não tenha feito intercessões apenas por Laertes, mas por elas também. Aqui ele volta, né, a falar o que a gente leu anteriormente, fala também das irmãs. E passando um pouco mais à frente, a gente vê aqui sobre a influência espiritual. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 459. Então, a gente vê aqui que a gente está, né, sempre, vamos dizer, com ligação com alto ou com não tão alto, né? Então, esses espíritos que estão ali, qual faixa a gente vai estar, vamos nos ligar a essas influências espirituais, sejam elas de ordem superior e sejam elas de ordens inferiores, né? Então, aqui realmente reafirma sobre a influência, né, que a tal ponto que eles até nos dirigem. Indo mais um pouco à frente, influenciamos e somos influenciados pelos familiares, amigos, professores, colegas. Analogamente, todos nós sofremos a influência dos seres de outros planos da vida, que é o espírito. Os espíritos estão em toda parte. A capacidade de pensar e sentir não perdemos com a morte. Então, cuidado com o que a gente está pensando. Cuidado com o que a gente vai atrair com esses pensamentos. Eu costumo sempre falar para o pessoal mais próximo a mim, que o pessoal fala, como é que eu me livro dessas energias e tudo mais? Eu sempre falo, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você coloque. Isso que eu vou fazer me aproxima ou afasta de Jesus? Aí a gente já tem a resposta. A gente a gente não vai nem tão longe, é só essa simples resposta. O que eu vou fazer aqui, ou o que eu estou pensando agora, me aproxima ou afasta de Jesus? Se afastar, corta imediatamente com prece, com leituras, coloca uma música espírita, evangélica, católica, enfim, uma música que vai elevar a alma da gente. Então, é isso. Se a gente quer saber se estamos tendo alguma influência pelos nossos pensamentos ou atitudes, é só falarmos isso. E isso que eu vou fazer agora me afasta ou me aproxima de Jesus? A gente já tem a resposta. E como ocorre a influência espiritual? Alguns eu acho que já sabem um pouco, ou já sabem, né, como ocorre, porque já estuda e tudo mais. E aqui a gente vê.
Os pensamentos e sentimentos se exprimem por vibrações que se propagam pelo espaço com intensidades diferentes, assim como os sons e a luz se propagam pelo ar. Devemos atingir, pelas leis de sintonia e afinidade, outras mentes de encarnados e desencarnados que comungam dos mesmos ideais. Aqui a gente vai ver, né, que nós, tanto encarnado quanto desencarnado, nos juntamos em grupamento naquele mesmo sentimento, naquela mesma vibração e ideal, né? Somos espíritas, então a gente comunga, vamos dizer assim, dos mesmos pensamentos, ou não tão todos os pensamentos, mas dos mesmos ideais, que é o amor e a fraternidade. A mesma coisa é aqueles ainda que vivem nos vícios e tudo mais, eles também vivem também em agrupamentos, né? Então, que possamos ter em mente que os pensamentos vai muito longe chega a esses irmãos. E aqui tem uma imagem para demonstrar um pouco como, né, funciona. Sempre que pensamos em alguém, sintonizamos com essa pessoa. Emitimos automaticamente para elas uma parte de nossa energia. E aqui a gente está vendo a transmissão de energias, emanações energéticas, características de cada pessoa. Ela pensou e transferindo um pouco de pensamento da energia. E aqui a outra é falando. A outra pessoa absorverá ou não nossas energias e vibrações e pensamentos de acordo com a sua sensibilidade, afinidade e sintonia que tenha conosco. Então, só vai chegar algo de bom ou algo de ruim se a gente tiver aberto a isso. Se a gente não tiver naquela mesma vibração, daquela energia que mandaram para a gente negativa, essa energia não vai chegar. Não vai sintonizar porque a gente está em outra frequência. Então, nada vai chegar a nós. Agora, se a gente estiver naquela mesma frequência daquela pessoa que mandou aquelas energias de raiva, de rancor, de pragas para nós, vai chegar essa energia para a gente. A mesma coisa é as energias, vibrações boas. Se a gente estiver aberto, apto, vai chegar com muita facilidade. Agora, se a gente estiver naquela sintonia e vibração lá embaixo, vai ser difícil essa energia conseguir chegar até nós, né? A gente pode ver a dificuldade da mãe de André Luiz para conseguir fazer esse envolvimento de Laerte com as outras duas entidades femininas para poder fazer vamos dizer, o resgate deles, para poder levar para o nosso lar ou para outra colônia, para um hospital escola, para os devidos esclarecimentos de cada um. Então, aqui a gente vê a importância da nossa vibração, que a gente não pode só lembrar da vida espiritual de lá, mas daqui também encarnado, que precisamos realmente cortar esses laços que nos prejudicam aqui na Terra. E o capítulo se inicia aqui, nesse momento, nessa parte dessas transmissões de pensamentos, em que André Luiz logo mais vai entender, né, sobre mais, né, sobre o que está acontecendo e tudo mais. Foi mais ou menos isso o capítulo. Alguém tem alguma pergunta? Alguma contribuição? Parabéns, meninos, vocês arrasaram. Vê, eu fiz umas anotações aqui para não esquecer, porque a idade já me toma certos neurônios, né? Com relação ao primeiro capítulo, a gente vê como é interessante, é importante para a nossa vida a questão do estudo, realmente, né? A gente tem debatido muito isso lá no centro, a questão da gente estudar, sempre estudar. Eu me pegava muito, assim, assistia um filme, eu achava que já estava detento de todo o conhecimento, mesmo sabendo que
o filme é um resumo do livro. Mas se você para pensar, gente, esses 2 capítulos foram resumidos em menos de 1 minuto e meio no filme, que é o encontro da mãe, né? O caminho, o passeio deles dentro do jardim e a despedida, né? Quer dizer, ou tanto de informação que ficou escondida, né? Quer dizer, a gente não soube do pai, das irmãs, né? Tudo isso ficou escondido. E a lição que é dada, por exemplo, a questão da mãe de André. Você vê que a espiritualidade dela é tão perfeita, quando eles encontram André Luiz triste, cabisbaixo, olhando para a terra, com saudade da família dele, pensando talvez até em desistir, né? Você vê que Emmanuel chega lá perto dele, conversa com ele, mas no livro não explica que é Emmanuel. Se explica, eu não percebi. Mas você vê que a espiritualidade busca a mãe dele como forma de resgatar e dar esse ânimo para ele, né? A questão da maternidade, do bem. Aí, assim, ele tem aquela conversa com a mãe, né? Aquele momento de se levantar, de se reerguer, né? E ter força novamente. A mãe ensina a ele lições muito, muito importantes, né? Que é sobre o não baixar a vibração, sempre manter o que foi aprendido lá, né? Sempre no mesmo padrão, que ela não pode diminuir a vibração dela, mesmo em detrimento dele, né? Verdade? No capítulo que você falou, Marcelo, outra coisa interessante é a forma que a mãe busca como artifício, não vou dizer artifício não, como ferramenta para poder chegar até o pai de André, enquanto ele pergunta insistentemente, né, pelo pai. Ela diz que já tentou de várias formas chegar próximo dele, mas o máximo que ela consegue é trazer lembranças melancólicas para ele, né, que ele enche os olhos d'água, tem aquele momento de choro e lembranças, né? Aí vem os questionamentos, né? Quantos de nós aqui na Terra teria essa evolução para perdoar, né, os nossos companheiros ou companheiras pela traição que nos é atribuída, né? E você vê o amor dela, né, quando ela diz assim, não as chame assim, não as trate assim, né? Elas precisam também de nosso auxílio. E aí, o que é que ela faz para poder chegar até o pai de André Luiz? Como ela está num padrão mais elevado de vibração, ela se vale de amigos espirituais com a vibração mais densa, né? Bem mais inferiores. Que é a mesma coisa que acontece conosco quando nós estamos até no centro, em algum resgate, alguma atividade nossa, que a gente se pega em algum resgate de uma pessoa que acabou de desencarnar e a espiritualidade não consegue prestar aquele socorro, porque eles já estão no padrão evolutivo bem mais alto, né? Aí eles dizem assim, deixa eu pegar alguém aqui, né, do planeta Terra que está com a vibração igual para poder ajudar esse irmão que acabou de desencarnar. Então, assim, veja o quão importante é a leitura do estudo de 2 capítulos. A gente tem várias lições muito importantes para nosso aprendizado, né? Quer dizer, se a gente se para e se pega somente naqueles 2 minutos, 1 minuto e meio de filme, a gente perde muita coisa, deixa de aprender muita coisa. Henrique, meu filho, pode falar. Falei demais já. Nada, velho. Acho que a gente está na mesma padrão de sintonia. É mais ou menos. Quer pegar só um link, né, que você abordou em relação à questão do André Luiz. A gente tem que lembrar que o André Luiz é paciente, né? Então, da mesma maneira que ele está entendendo que ele está no plano espiritual, ele está estudando, está aprendendo, está tendo mais consciência de si, ele ainda encontra enfermo, né? Ele ainda encontra com essa, você vê essa dualidade, né? Do espiritual com ainda a mente do encarnado, né? De querer saber. E aí, quando você coloca essa relação, né, da mãe com ele, de auxílio, né, que a espiritualidade é tão misericordiosa nesse ponto, você percebe que Lísias, Clarencio, tenta animar todo momento ele. Só que chega um momento que eles percebem que precisa de uma figura que ele conheça, né, que tem esse apelo emocional. E a gente trazendo para a nossa vida, né, para o que a gente vive. A gente que está no centro espírita, que
entrou, abraçou a causa, né? Que a gente tenta ser espírita. Quantas vezes quando a gente começa a ter essa consciência, esse estudo, a gente não tem momentos que a gente pensa em desistir, a gente se acha tão pequeno, né? Durante esse processo, ou não merecedor, né? Que às vezes a gente acaba se afastando, né? A gente acaba saindo. E aí você olha André Luiz, justamente, ele começa a tomar consciência, né, da importância da vida espiritual, do que ele deixou de fazer, né, do que ele deixou de aproveitar quando encarnado, e isso vai trazendo aqueles sentimentos, né, como ele ainda está muito ligado à matéria, vai trazer esse sentimento de desânimo. E quantas vezes a gente no centro espírita, a gente não tenta, quem não passou pelo momento de eu vou desistir, eu não sou para aqui, eu não mereço estar aqui, né, é uma coisa que é muito melhor que eu. Então, você vê esse processo. Então, o espírito ganhando consciência de si. Da mesma maneira que ele vai crescendo, a gente vai trabalhando essas emoções, né, que o prende ainda à Terra. E a gente fala da mãe também, né, no auxílio das mulheres que tiveram, o pai de André Luiz teve um caso, né, extraconjugal com essas duas, e você percebe que André Luiz, ele ainda tem um padrão de pensamento ainda ligado à matéria. Né? Você percebe que ele joga a culpa para as mulheres, essas infames, como se o pai dele não tivesse responsabilidade nenhuma nesse processo. Né? E quantas vezes aqui, quando encarnados, os nossos a gente protege, né? Meu filho não é assim, a gente coloca um tampão nos nossos olhos e não consegue enxergar, né? A gente culpabiliza o outro. Então, você vê que ele transfere a responsabilidade para elas, né? E aí você vê estado de consciência de espírito diferente. Você vê André Luiz culpando-as, né? E você vê a mãe, que já está no estado mais evoluído, falando do amor universal, né? Olhando para aquelas que, por algum momento, em algum ponto desse processo, causou desconfortos, né? Mas ela consegue olhar com esse desprendimento. É o amor, é a fraternidade, é o verdadeiro sentido do amor. Ela consegue olhar para aquelas irmãs e entender que são irmãs que estão num processo, né, de crescimento, de amadurecimento, que ao seu tempo, né, vai sair daquele padrão. E aí, André Luiz também, ela deixa muito claro nesse capítulo que ela tenta auxílio, né, a Laerte, né, ela intercede não só no nosso lar, mas em outras colônias para que possa auxiliar, só que ele está tão enredado, né? Essas irmãs que desencarnaram, ela tem um conhecimento maior, esse magnetismo, né? Que conseguem prender ele nesse mesmo processo de pensamento. E o processo que prende ele é a sexolatria, né? Que no capítulo ele fala que ele está preso à sexolatria. Então, ele não consegue ter um padrão de pensamento, né? De sentimento que faça com que ele receba esse auxílio, né? Seja de Clarencio, que vai interceder por ele, seja a própria ex-esposa, quando encarnada. Então, você vê a importância que nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Por mais que elas estejam influenciando ele, né? A única pessoa que tem a capacidade de mudar esse padrão é ele mesmo, né? Então, ela deixa bem claro, enquanto ele não consegue transcender esses padrões de sentimento, de vibração, ele continua enredado nesse processo. Ele não só consegue, né, como ela deixa bem claro, ele precisa querer, né? Cleves, pode falar, Cleves. Alô, estão ouvindo? Sim. Para Marcelo, quando ele falou a respeito do padrão de vibração, né, que tanto a gente como desencarnado pode ter um padrão de vibração enquanto encarnados, né? E aí você falou assim, da forma que uma pessoa pode procurar o centro, né? A depender do padrão vibratório que ela tem, pode ser que ela vá ao centro e consiga obter um auxílio, né? Ou não, por ela ir só por curiosidade e coisa e tal. Aí a minha pergunta é a seguinte, que teve umas semanas atrás, eu não tenho certeza, né, mas eu tive a impressão de ter um rapaz que foi lá ao centro e acho que ele estava embriagado. Não tenho certeza, né? Eu achei. É uma pessoa chegando ao centro assim, embriagado. Como estaria o padrão vibratório dele? Estaria num padrão vibratório menor
ou o fato de ele, mesmo naquele estado de embriaguez, né, ele ter buscado ajuda ao centro, isso também não mostra que, naquele momento, o padrão vibratório dele está em sintonia com algo bom, né? Onde ele buscou ajuda e tal. Eu queria saber essa diferença, viu? As situações. Felipe estava lá na frente. Pode ser Pode qualquer um. falar. Pode falar. Realmente, a gente teve esse assistido. Ali foi um socorro que a mãe e a esposa estavam pedindo, porque já não sabia o que fazer com ele. Ele não está parando de beber de forma alguma. E alguém indicou a elas o centro espírita. E disse que teria que ser aquele. Também a gente não sabe quem foi que indicou e nem por que falaram que teria que ser aquele centro espírita, no caso, que é o Caminho da Luz. Então ele chegou realmente de forma super alcoolizada. Ele adentrou a casa, eu que recebi, conversei, e eu ali eu apliquei o passe dele de limpeza, e foi notório a mudança dele. De quando ele chegou, em questão de 2, 3 minutos, ele já não era mais a mesma pessoa. Sentiu que eu fiquei próximo a ele, eu fiquei ali próximo ao banco de entrada, que ele ficou lá sentado, e eu fui percebendo que ele começou a interagir com a palestra. Porque a palestrante falava, eita, é isso mesmo. A gente tem que fazer isso. Então, ele foi pouco a pouco melhorando. Então, a chegada na casa espírita, a orientação é o quê? Que não vá, né, de forma embriagada e tudo mais. Porém, quando acontecer isso esporadicamente, a gente não vai receber, nós temos que receber. A casa é aberta a todos, independente de como se encontram. E o importante de tudo não é a chegada dele embriagado, é a força de vontade que ele teve de estar ali, né, daquela forma, para receber auxílio. E ele chegou ainda aí há 2 semanas, e na terceira ele não compareceu mais. Vamos ver se ele vai comparecer amanhã. Mas é isso, a espiritualidade assiste a todos nós. Nós temos a mania de achar, nós buscamos, principalmente nós que já tiramos o véu, estamos estudando, nós estamos a todo momento procurando a perfeição. E isso, por vezes, tem que ser feito com equilíbrio, porque nesse processo a gente pode se perder também nessa autocobrança. A espiritualidade é puro amor. Ele acolhe a todos, independente de crença, independente de religião, independente se eu bebo, se eu fumo, eles estão ali, eles vão nos auxiliar, vão nos abraçar e nos dar a força necessária. E é isso. Como o Felipe falou, né? Então, ali a espiritualidade teve a possibilidade daquela abertura, de conseguir, né, se ligar a ele. Ele estava ali, ele chegou, mas ele, aos poucos, foi com a limpeza psíquica dos irmãos espirituais, que já vai acontecendo ali no salão, na preleção. Então, já foi conseguindo a espiritualidade ali começar a envolver ele. Quando ele adentrou a sala de passe, esse rapaz, eu não senti cheiro de cachaça física nele. Senti espiritual, mas física não estava. Mas a espiritual, sim, eu senti. Né? Até acompanhado também de entidades. Mas eu não sabia que ele era alcoólatra, só vi realmente pela parte espiritual. Então, a gente viu que já estava acontecendo ali, na preleção, o auxílio a ele, né? Então, a espiritualidade superior conseguiu envolver ele, né? E conseguiu fazer essa bênção nesses 2 dias que ele foi à casa, né? Espero que ele esteja bem, que em breve ele possa retornar e dar continuidade, né, ao seu tratamento e fique em paz. Graças a Deus. Uhum. Mais alguma questão, gente? Eu vou ler aqui algumas questões que tem no chat, tá? Laiane botou aqui, boa noite, eu amei essa fala da mãe de André, pois estabeleceu a importância dos limites. Quando algo não nos faz bem, abaixo, nosso padrão vibratório, devemos sim falar. Nasa, você quer contribuir falando ou eu leio? Gostando de ouvir sua voz.
Lê aí, vai. NASA colocou. André retorna ao padrão de lamentação e de fazer coitado. E mãe, espírito superior, né? Faz o alerta a ele. Mas vemos também que ela não é um espírito perfeito, pois ainda sentiu a influenciação dos vícios materiais. Quer dizer, se ela não tivesse se controlado, né, ela teria baixado também o padrão vibracional dela. Perfeito, NASA. NASA também colocou, né? O pai de André Luiz, bem arraigado nos vícios e paixões, se devotando apenas ao culto externo, sem praticar em seu interior o verdadeiro culto ao Evangelho. Que é o que a gente busca, né? Nossa reforma interior, né? Nossa modificação de velhos hábitos, né? Exatamente. Outra de NASA aqui, já eu te passo, tá, Henrique? E quando fala, essas o prendem, né? Porém, o pai de André Luiz só fica preso a elas por ter em seu íntimo a paixão, a sexolatria e a sedução. E talvez, de qualquer forma, não sei se ele se sinta culpado, né? Porque tem aquela questão, né, da cobrança interior, né? Vamos colocar um pouco disso. Perfeito, NASA. Henrique? É só pegando o gancho que o NASA colocou, né? Em relação ao pai, essa questão do culto exterior, né? E a gente trazer para a nossa realidade. Quantos de nós, independente da matriz religiosa que escolhemos, né? Não fazemos essa cultuação exterior, né? Nós idolatramos o mensageiro, mas não bebemos da sua mensagem, né? Não nos vivenciamos, não trazemos para a nossa vida. É o que a gente comenta muito, que é ainda aquela fé contemplativa, né? Eu oro e espero que as coisas aconteçam. Eu não me movo, eu não passo a minha parte, né? E quantas de nós aqui no mundo carnal, né, na matéria, intitulamos uma pessoa boa, se ele é trabalhador, até no livro ele coloca isso, é trabalhador e é religioso, né? Ele comunga, né? Quer comungar na matriz católica, né? Comungar do corpo de Cristo, é participar. Então, a gente vê que a gente intitula ele como um homem de bem, né? A gente exterioriza, mas o íntimo, né? E é isso que a doutrina espírita nos convida, né? Sair dessa fé contemplativa. Jesus nos convida todos os dias, né, a seguir e tomar ele como exemplo, de vivenciar realmente o seu evangelho. Porque o evangelho que ele não é vivenciado é um evangelho morto, né? Eu posso ler, eu posso falar lindamente sobre o evangelho de Jesus, né? Mas ele deixa bem claro: conhecerás o homem pela sua obra, pelo seu fruto, né? Eu posso falar milhões de palavras, mas se meus atos não tiverem condizência daquilo que eu estou falando, há uma disparidade, né? É um culto exterior, né? Perfeito, Henrique. NASA, pode falar, NASA. E só fazendo um link aí dos 2 capítulos, né? Quando a gente fala da influenciação, que a gente está levando a influenciação daqueles espíritos e das nossas paixões, nossos vícios, então a gente está sendo, né, atraindo aí a influenciação de espíritos que estão vibrando inferiormente igual a nós. Mas, pegando a mensagem de Santo Agostinho, né? Então, vamos refletir, né? Sempre, a cada dia, né? Como é que estão os nossos pensamentos, como é que estão nossas ações, para que a gente comece a elevar esse nosso padrão vibratório, melhorar esses nossos sentimentos e melhorar, né, a quem nós estamos atraindo, né? Então, trazer aí a influenciação de espíritos amigos que querem o nosso bem, né? Então, aí eu acho que é a mensagem total aí dos 2 capítulos, né? É a gente orar, vigiar e buscar a influenciação de espíritos amigos, né? Isso, NASA. Isso. E até eu mesmo, estudando para essa aula, quando eu achei esse vídeo, coloquei porque eu achei muito interessante a forma que ele leu, né? Tem uma musiquinha que harmoniza ali no fundo. Eu percebi que, da minha parte mesmo, vou falar de mim, tá? Que ainda há medo de se encontrar comigo mesmo. Eu tenho esse medo e receio
de ter esse momento comigo mesmo, de eu estar ali, vendo o que eu preciso melhorar, o que é preciso modificar. Então, que a gente não tenha medo de nos conhecermos, gente. A gente tem, se a gente não passar por esse processo de analisar a nossa consciência, você pode ter a certeza que a caminhada vai ser mais árdua, nós vamos sofrer mais. O processo de conhecimento e reforma íntima, ele deve ser de forma amorosa, brandosa, né? E sem martírio algum. Então, que a gente possa finalizar, né, a aula de hoje. Restam apenas 3 minutos. Vou já passar aqui os próximos capítulos na próxima segunda-feira. Um momento. Esse mês nós só vamos ter 3 encontros, né? Vamos ter a próxima semana, dia 10 e dia 17. Dia 24 nós não vamos ter, porque é o feriado de São João. Então, próximo tema da próxima segunda-feira é Em Casa de Lísias e Amor, o Alimento das Almas. Capítulo 17 e 18. Contamos com a presença de todos. Quem quer fazer uma prece final? Laiana devia fazer a prece para a gente. O que você acha, Laiana? Nossa, então tá, né? Vamos embora. Então, que possamos carinhosamente fechar os nossos olhos, agradecer a Deus e a toda a equipe espiritual benfeitora que com tanto amor e com tanto carinho fez com que esse estudo ele pudesse ser realizado. Agradecemos a essa casa de oração e trabalho que envolve esses trabalhadores benditos. Agradecemos ao mentor espiritual também da casa, aos anjos e mentores espirituais. Agradecemos a Maria Santíssima, a Jesus e a Deus, pela oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui, aprendendo, compartilhando, estudando e sendo úteis uns aos outros. Pedimos carinhosamente muitas vibrações amorosas por todo o universo, pelos que sofrem. Vibremos muito amor por essa casa de oração e trabalho, pelos seus trabalhadores, especialmente por esse grupo, por esse podcast, pela sua cada vez mais evolução, mais divulgação e que mais corações possam ser contemplados nesse grande bálsamo de luz que é esse estudo. E, por fim, agradecemos por tudo que nos foi dado, pela nossa vida, e vibremos também por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos, e pela nossa evolução espiritual, que ela possa ser cada vez maior. Graças a Deus, graças a Jesus, e agradecemos e finalizamos, enfim, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa, Pai, cairmos nas tentações, e livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que seja. Tchau, pessoal. Até a próxima segunda. Um abraço. Tchau, galera. Boa noite. Tchau, pessoal.